Então vocês estavam falando que eu sou uma inspiração pro amor. Então vou dizer para vocês que, gente, a primeira coisa é que amar quando tudo tá bem é fácil. Nossa, é fácil. Mas quando a gente quer ter um relacionamento duradouro, de verdade com alguém, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher e decidir todos os dias. Eu escolho pelo meu relacionamento todos os dias. Então, amor, vocês sabem, eu sempre digo que tem muito de decisão, só que é uma decisão diária. Eu escolho pelo meu relacionamento todos os dias. Mas daí as pessoas me dizem assim: Cris, como é que você quer que eu escolha pelo meu relacionamento todos os dias se eu tô mal? Se a gente tá numa crise, como é que eu saio disso? Porque eu não tenho força, eu não tenho energia, eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu me sinto cansada. Vocês já escutaram isso? Eu tô cansada, eu tô triste das mesmas coisas, eu sou desanimada. Então vem a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje. O que eu quero falar para vocês é sobre uma coisa que envolve o pensamento, a tua emoção e o teu comportamento. A gente sabe que as nossas emoções e a forma como a gente pensa interfere diretamente em como a gente se comporta. Só que como a gente se comporta também interfere diretamente em como a gente se sente. Vocês acreditam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Já que eu vi a Havana é a Silvana que tá aqui na live. Olha do que eu me lembrei agora. O que isso tem a ver com um casal em crise? Escutem o que eu vou falar. Quando eu era pequena, eu ia na cidade que minha avó morava. E a gente ia na missa, na igreja. E eu ficava meio assustada, porque tinha umas mulheres que elas iam todas de preto, e elas tinham um véu preto que as cobriam. Quando elas saíam da igreja, elas tiravam aquele véu preto, tipo noiva assim. Mas elas continuavam todas de preto, sem uma maquiagem, com uma aparência fechada, dura. Eu ficava intrigado, o que era aquilo? Por que aquelas mulheres se vestiam, se comportavam daquele jeito? Aquilo era assustador. Até que me explicaram que aquilo se chamava luto. Luto. E esse luto geralmente durava um ano inteiro. E depois de um ano, elas podiam tirar aquela roupagem. Algumas escolhiam ficar com aquela roupagem uma vida inteira. Vocês acreditam nisso? Alguém aqui viu isso? O que é que isso tem a ver? O que isso tem a ver com crise no casal? Bom, quando um casal está de crise, ele se veste de preto. Ele se veste de preto. Ele fica de luto. Ele fica de luto. E muitas vezes ele não quer tirar o luto. Porque ele tem a ideia que se ele tirar o luto, vai parecer, primeiro, que a dor não foi tão grande. Não quer tirar o luto para não parecer que não chateou tanto assim. Não tira o luto porque não quer mostrar que já tá ficando de bem. Ou melhor, não quer ficar de bem. Então fica
fechado. Então fica fechado, fica rígido naquela postura. Quando que na verdade, gente, quando você quer ficar melhor, você tem que agir como se já estivesse se sentindo melhor. Por quê? Porque no teu comportamento, a mensagem que você vai mandar para o teu cérebro é que você já está se sentindo melhor. E ele vai liberar substâncias que vão estar de acordo com você estar se sentindo melhor. Faz sentido para vocês? Se eu ficar me comportando como se eu estivesse de luto naquela roupagem, e veja bem, isso não é desmerecer o que você está sentindo. Isso não é não validar o que você está sentindo. Mas apesar de você estar chateado com o teu parceiro, você pode aliviar para você mesmo, tendo atitudes que façam você se sentir melhor. Tendo atitudes e agindo como se você já estivesse se sentindo melhor. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo de adolescente. O adolescente, quando ele não está bem, a primeira coisa que ele quer, o que ele faz, é não tomar banho. Sério? Ele resolve não tomar banho, ele não está se sentindo bem. Então eu digo, o negócio é o seguinte, ó. Tu vai chegar em casa e vai tomar um banho, um bom banho. Vai ajeitar esses cabelos, vai se ajeitar para se sentir melhor. Mas eu não tô me sentindo melhor. Eu sei, mas você vai agir como se você já tivesse se sentindo melhor. E o teu organismo, ele vai responder. Perfeito, tem que quebrar o ciclo. Sim, porque às vezes, gente, quando a gente não tá legal, é como se a gente abrisse um ralo. Você vai para baixo, o ralo suga você para baixo. Se você tampa o ralo e começa a ter uma atitude para se sentir melhor, sabe? Tipo, levanta, toma um banho, passa um batom, ajeita teus cabelos, põe uma roupa bonita. Você passa a se sentir melhor. Você passa a se sentir melhor. Isso independente das coisas terem melhorado com o teu parceiro, mas você já passa a se sentir melhor. Se você faz isso na relação, por exemplo, dizer, oi amor, tudo bem? O cara vai levar um susto. Por quê? Porque ele já sabe o que ele está esperando de você. Ele está esperando o mau humor, ele está esperando o emburramento, ele está esperando ladainha, queixa, crítica, e de repente você age como se as coisas já estivessem melhor. A gente pensa que o que a gente sente, como a gente pensa, influencia as coisas que estão fora. Claro, mas o nosso comportamento, gente, e as circunstâncias da vida, eles nos interferem na vida, na nossa vida, no nosso pensamento, muito mais do que a gente possa acreditar. Muito mais. Então, todos os dias eu quero que vocês escolham, que vocês decidam pelo relacionamento de vocês. Mas, Cris, escolheu o mesmo todos os dias, escolheu o mesmo todos os dias. Cris, ficar com a mesma uma vida inteira, escolher a mesma uma vida inteira. Melhorando como? Primeiro, agindo como se você já tivesse melhor. Agindo como vocês já tivessem melhor. Por exemplo, arrumando a tua casa. Arrumando a tua casa. Tem gente que quando o casamento não tá bem, para de arrumar tudo. Ah, mas eu não sinto ânimo de arrumar minha casa, Cris. Vou arrumar minha casa para quê? Eu não sei nem se esse casamento vai continuar. Ah, mas não vai continuar? Mesmo se tu não colocar as mãos na massa. As mãos na massa, ou melhor, as mãos à obra. Mãos à obra. Perfeito, um beijo, um abraço, uma palavra de carinho. Talvez,
para alguns, Aline, isso já esteja muito longe. Talvez só pôr a mão. A mão na mão. A mão na perna. Sabe quando tá dirigindo e põe a mão na perna? Sentar do lado, só. Sentar do lado. Tem casais que se acostumam dentro de casa a cada um ficar num canto. E tudo bem que cada um tem a sua individualidade, tem o seu tempo. Tudo certo. Mas, gente, a gente também tem que fazer movimentos para se aproximar. Porque para distanciar, gente, não precisa muito esforço. A gente tem a tecnologia. Para juntar, não, gente. Para separar. A gente tem o trabalho para juntar, não, muitas vezes para separar. A gente tem a correria, a velocidade do dia a dia para juntar, não, para separar. Quer dizer, para separar, nós vamos ficar com uma ladainha de coisas. Mas para juntar é mais difícil. Então, a gente tem que levar isso para nossa relação com o parceiro. Se a gente está disposta a aprender com amor, não aprender pela raiva, não aprender com uma crítica, mas aprender aqui de uma vovó que já sabe o que está falando e sabe o que funciona e sabe o que não funciona. E funciona a gente falar com amor. E funciona a gente falar com amor porque a gente quer falar com amor. Né? Eu quero comunicar com amor, eu quero comunicar com meu parceiro também com amor. Faço sempre isso? Claro que não. Por quê? Porque, gente, se eu fosse terapeuta do meu marido, ele ia estar órfão de mulher. Quem é que ia encher o saco dele? Quem era que ia criticar? Quem é que ia se queixar? E se o meu marido fosse perfeito, eu não suportaria. Por quê? Porque é muito ruim quando você tem um modelo de perfeição. Quando você tem um modelo de perfeição, tudo fica longe da gente. O modelo de perfeição de casamento perfeito, o modelo de perfeição de um profissional perfeito, o modelo de perfeição de um filho perfeito. Tem coisa mais pesada para um filho do que ter uma perfeição como modelo. Ai, gente, não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Outra coisa, eu quero que vocês façam uma diferença entre o que é verdade e o que são valores que vocês atribuem. Porque às vezes a gente considera que uma coisa é uma verdade, mas na verdade a gente está dando um valor para esta coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um casal que eu atendi esses dias. E ele disse assim: Cris, tu és uma mulher elegante, uma mulher fina. Diz pra mim, dá pra aguentar música sertaneja? Ele estava atribuindo um valor a uma verdade que era dele. E eu disse, claro que dá. Porque gostar de música sertaneja não tem a ver com elegância. Tem a ver com um valor. Tem pessoas que vão dar valor à música sertaneja. Tem gente que vai dar valor à música gauchesca. E às vezes a gente se agarra aos nossos valores e tem isso como uma verdade, desconsidera a verdade do outro. Quando a gente começa a escutar que valores a pessoa dá para determinadas coisas, gente, é uma virada de chave. Quais são os valores que a minha companheira dá para determinadas coisas? Qual valor o meu companheiro, o meu marido dá para determinadas coisas? Por exemplo, eu vou dizer duas coisas que eu dou um valor imenso e que meu marido faz. Quer ver?
Se eu disser isso pra ele, talvez ele diga, não entendo. Tu dá valor pra isso? Eu vou dizer, dou. Que é, por exemplo, de manhã, quando eu tô correndo, fazendo as coisas pra ir trabalhar, é eu sair do meu banho, entrar no quarto e ele ter feito a cama. Isso tem um valor pra mim que vocês não têm ideia. Eu acho isso o máximo. Tenho certeza que ele vai dizer, isso não me custa nada e pra mim isso não é tão importante. Eu sei que se eu disser pra ele que no próximo jogo do time dele a gente vai, isso vai ter um valor pra ele que não tem pra mim. Eu garanto que não tem. Mas se eu sei que pra ele aquilo tem um valor imenso, eu não tenho como. A Havana riu porque ela é do mesmo time, viu, gente? E ela sabe que eu tô falando a verdade aqui. Ela sabe que eu tô falando a verdade. Porque eu vou, eu acompanho ele. Eu acompanho ele no meu time adversário. Sim, sim. Porque eu sei que pra ele isso tem um valor que pra mim não tem. Mas eu compreendo. Eu compreendo o que é de valor pra ele. Então, valores e verdades são coisas diferentes. Às vezes, eu vou dar valores para coisas que vocês não vão atribuir. Vocês vão dar valores a coisas que talvez eu não vou ver como uma verdade, não vou ter como uma verdade. Porque as pessoas são diferentes e tudo bem. Ver as nossas diferenças com os óculos do outro. Realmente assim, ó, não culpando o outro pelo que o outro tá gostando ou não tá gostando, mas tendo compaixão pelas coisas que o outro gosta. Olha o que eu me lembrei quando eu era pequenininha, tinha um ditado que a gente dizia para as amigas. Bom, uma vez eu vi uma véia comendo sabão e achando bom. Ai, olha as frases que eu uso. Eu tenho que rir de mim mesma. Mas, entende? E tudo bem, a velha estava comendo sabão e achando bom. Ok. Né? Eu não posso atribuir verdades e valores que são baseados para mim e para outra pessoa. Não tem como. Outra coisa, eu quero que vocês diferenciem, para deixar melhor a relação de vocês, fatos de percepções. Eu quero vocês juntos comigo agora. Eu quero que vocês diferenciem fatos de percepções. Vou dar um exemplo meu. Uma vez eu estava conversando com meu marido e de repente meu marido disse, e comentou a respeito de um fato, eu não me lembro se era um fato histórico ou se era um fato geográfico, e eu disse para ele, eu não sei isso, o que é isso? E ele me olhou e disse, tu não sabe disso? E eu disse, não, a idiota aqui não sabe disso. E ainda assim, ó, tem que mexer os ombrinhos, assim. Não, a idiota aqui não sabe disso. E ele me disse, ei, eu não te chamei de idiota. Eu fiquei surpreso que você não soubesse disso. E eu fiquei surpreso porque na minha cabeça eu imaginei que você soubesse disso. E só isso. Eu não estou dizendo que você deveria saber sobre isto. Entendem a diferença? Eu compreendi, ele está dizendo que eu sou burra. Ele não estava dizendo, você é burra. Isso foi uma percepção. O fato é que ele ficou surpreso de que eu não sabia aquilo.
E só isso, porque na cabeça dele eu já sabia. Só isso. A minha percepção, quando eu tô em briga, gente, ela fica totalmente contaminada. Quando eu não tô em briga, o que contamina é o estresse. Se eu tô vulnerável, se eu tô estressada, eu vou estar mais sujeita a más interpretações. E eu misturo o que é fato do que é uma percepção. Se eu digo, amor, vamos sair de noite, e ele me diz, pá, não tô afim hoje, e eu não tô legal, a minha percepção vai ser, ele não gosta da minha companhia, ele me evita, ele tá me rejeitando, quando na verdade o fato é que ele tá exausto. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Faz sentido? Fato, o que realmente é e como eu percebo. Modo defesa atacando ativado. Perfeito. Se eu tô ansioso ou se eu tô irritado, o modo defesa fica preparado e o modo ataque para responder ao que eu considero ataque fica engatilhado. Aí, gente, aí é um problema. A Linamê tá colocando que no estresse o viés é sempre negativo. Sempre. Por quê? Porque quando você tá estressado, que você tá sob pressão, o nosso lado bicho, o nosso lado animal que tem dentro da gente, ele é que fica ativado. E ele fica ativado com o intuito de proteger você. Mas essa proteção às vezes é um tiro no pé. Por quê? Porque você não está em perigo. Você não tem que lutar contra o teu parceiro. E na crise, a gente tem a impressão que tem que lutar contra, que tem que se defender. Quando na verdade, a gente tem que fazer coisas para se aproximar. Decida pela sua relação todos os dias. Haja como se você já tivesse melhor. Haja como você se sentisse melhor, para que você se sinta melhor. Cuidado, cuidado com verdades, que são verdades para você, né? E valores. Porque nem sempre os valores de alguém são as tuas verdades. Nem sempre as tuas verdades são os valores de alguém e vice-versa. Então, e o próximo, então, fatos e percepções. Fatos e percepções. Nem sempre o fato coincide com a percepção que eu tô tendo. Eu também te amo. Então, veja que quando a gente diz eu te amo, a gente usa o eu, né? Então, olha só, quando a gente briga, a gente não usa o eu. Quando a gente briga, quando a gente está em crise, a gente tem uma dificuldade imensa de dizer eu tô triste, eu fiquei chateada quando você disse que quando você ficou surpreso que eu não entendia de história ou daquele fato histórico. Eu me chateei porque eu me senti burra. Eu me sinto mal quando eu me sinto invalidada. Eu me sinto mal quando você não me elogia. Eu me sinto mal quando eu te sinto longe de mim.
Eu me sinto mal quando você fica no celular e eu tenho a impressão que tu tá me rejeitando. Eu me sinto apaixonada. É fácil. Eu te amo. Eu te quero bem. Eu. Na crise, tu me abandona. Tu faz isto e deixa de fazer aquilo. Tu, e vem a culpa e vem a acusação. Quando você tá em culpa e acusação, o que você acredita que a pessoa faz? Liga aquele modo que o Kiko falou. Liga um modo de defesa. Se eu me sinto atacado, eu vou o quê? Eu vou me defender. Mas se eu me mostro vulnerável, e se eu mostro o que está se passando comigo, isso aproxima ou afasta? Isso afasta. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que a gente tem medo de se mostrar vulnerável. A gente tem medo de dizer, tô confusa, não sei, tô atrapalhada, tô com medo, tô ansiosa. A gente prefere dizer, tu me faz sentir assim, tu me evita, tu não me dá atenção, tu não faz as coisas que eu gostaria. E tu sabe que toda pessoa que está em crise, às vezes ela tem um viés meio narcisista, de sempre achar que ela faz mais pela relação do que o outro. Se eu atender um casal, os dois vão tentar me provar quanto que cada um faz pela relação. E muitas vezes o casal fica numa escalada de provar para o outro quem está fazendo mais. Quando que na verdade, gente, a gente não tem que ficar computando o que a gente faz a mais. Uma mãe não pode ficar computando o que ela faz a mais para um filho. Ela não pode ficar computando qual o filho faz a mais por ela. Quem faz a mais numa relação devia ter orgulho. Devia era ter orgulho. Por quê? Porque vocês se tornam os heróis do bem-estar de vocês, da relação de vocês. Vocês decidem por melhorar a relação de vocês, nem que seja para terminar. Mas como é que a gente vai terminar uma coisa? Como é que a gente vai separar uma coisa que não está junto? Vocês concordam que não tem nexo, gente? Que primeiro a gente tem que juntar e aí ver o que a gente faz. Porque em separado, gente, às vezes em quando é uma tristeza, porque um advogado entra no meio e agiliza as coisas para que tudo seja resolvido. E, gente, grandes possibilidades são perdidas. Prometam para mim que se vocês fizerem a mais, e o Newton está dizendo aqui muito bem, né, que a relação saudável, ela precisa de equilíbrio, né? Porque quando um dá mais, pensa que o outro está devendo. Pois é, mas é diferente quando você decide. Você não está preocupado se você vai dar mais ou você vai dar menos. Você decide dar. E se você dá mais, tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque você é o herói dessa relação. Você tem uma alma mais nobre. E eu acredito piamente na vida que tem pessoas que nascem com uma alma mais nobre, com uma alma mais generosa, de poder fazer pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos,
além. E tudo bem. Só não dá para isso virar uma coisa chamada promissórias afetivas. Promissórias afetivas é: eu faço, mas você me deve. Eu faço, só que eu tô juntando todas as promissórias de tudo de bom que eu fiz para ti, para na primeira briga ou na primeira crise que a gente tiver, eu dizer assim, ó, tá aqui. Você assinou uma promissória no dia tal, a tal hora. Outra promissória foi no dia tal, no mês tal, a tal hora. O único problema é que a pessoa não sabia que estava ali assinando promissórias. Às vezes, gente, isso não acontece só no casamento, não. Tem pais, mães que fazem isso com seus filhos. Eu dei a minha vida por você. Eu dei 100% da minha vida por você. Agora, você me deve. E eu não tô falando em dinheiro não, gente. Eu tô falando você me deve fazer o que eu espero que você faça. E isso, gente, é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. É muito triste. Faz sentido aqui pra vocês? Então, em briga não pode ter promissória afetiva, tá, gente? Porque se você começar a trazer as promissórias que a outra pessoa escreveu, aí você não melhora nada. E hoje a gente vai falar de como melhorar. Então, para melhorar, vocês vão começar a usar a linguagem do eu, tá? Não é mais você. A linguagem é a linguagem do eu me sinto. Eu me sinto, aproxima. Eu garanto. Porque eu me sinto não tem certo ou errado. Se eu disser para vocês, eu me sinto ansiosa, você vai dizer, mas não tem porquê. Eu me sinto. Isso é um sentimento que eu tô tendo. E outra pessoa pode dizer, bah, mas ela se sente triste, eu que achei que ela tava braba. E eu que achava, ainda mais homem, né, gente? Nem todo homem sabe identificar emoções. Às vezes tu tá numa tristeza, mas como você tá se defendendo ou tá atacando, ele interpreta, ela tá braba. E diz, nossa, como você é braba. E você não tá braba, você tá triste. Você tá reagindo com a brabeza, mas você tá triste. Então, eu, da mesma maneira que vocês dizem, eu adorei isto. Poder dizer, eu te amo. Poder dizer, eu não me sinto bem. Eu tô chateada. Né? Olha aqui o Leonardo dizendo que se espera dos filhos é respeito. Sim. Respeito tem a ver com valores, não com dívida. Respeito tem a ver com valores. E quando a gente tem bons valores, quando a gente passa princípios e valores bem firmes para os filhos, a vida não corrompe. A vida não corrompe. E a gente não pode deixar que a tecnologia corrompa, que a velocidade corrompa, que a ganância corrompa, que a confusão entre o que seja verdadeiramente riqueza corrompa tanto o casamento, porque muito casamento vai a breque, a pique, quebra, porque as pessoas investiram nas coisas erradas. Investiram em patrimônio financeiro e não no patrimônio da família, que são os filhos. E veja bem, isso não significa não dar valor ao dinheiro, pelo contrário. Quando um casal se alinha, a família está alinhada com bons valores, o progresso vem. Né? Uma vez uma pessoa perguntou, Cris, me dá um bom motivo para fazer terapia. Eu respondi na lata, o teu bolso. Bolso? Que bolso? Que dinheiro tem a ver com isso? Simples. O casal que fica bem, o casal que se alinha,
cresce o bolso. Cresce o bolso. O casal para de gastar com o que não deve. Ele passa a prosperar. E aí a riqueza vem. O casal fica sábio. Sabedoria, gente. Sabedoria é a primeira coisa que a gente tem que investir. Porque da sabedoria vem o progresso. E do progresso vem a riqueza. Isso vale para casal. Então, quem tá aqui tá investindo em sabedoria, tá investindo em conhecimento. Isso gera progresso em todos nós. Então, um bom motivo para vocês estarem aqui é vocês aumentarem o lucro afetivo, o lucro do bolso, o lucro das coisas, o lucro da felicidade, né? Então, para melhorar as coisas, a outra dica é vocês se interessarem de verdade pelo outro. Perguntarem como foi o trabalho. Perguntar como estão as coisas da vida. Perguntar como eles têm se sentido, se eles estão muito cansados. Deixar a pessoa falar. Mas está disposto a ouvir. E a ouvir, de novo, não com queixa, não com interpretações, simplesmente ouvir. Você sabe que uma das coisas mais difíceis num relacionamento a dois é ouvir? A gente quer muito falar, mas a gente quer pouco ouvir. A gente quer pouco ouvir. O que está dizendo? Não esqueça da selfie, meu querido. Olha aqui, ó. Olha, a Norimar entrou aqui também. Que coisa boa. A Jaque também, falando da sabedoria gera abundância. Sim, a sabedoria gera abundância para todo mundo. Eu garanto para vocês. Tá? Eu garanto para vocês. Eu não ia estar falando aqui se isso não trouxesse riqueza para todos nós. Um casal que investe em conhecimento, ele está promovendo riqueza para eles. E está fechando o ralo que leva tudo que eles construíram para baixo. Pro nada. Pro bueiro, né? Pro bueiro. Né? Então, se interesse de verdade pelo outro. Deixa o outro contar. Quando a gente conhece alguém, a gente adora contar, falar. E isso certamente tira o foco das crises. Tira o foco das crises. Porque quando você começa a perguntar outras coisas do que ficar ruminando as mesmas, a outra pessoa quando leva um susto. Que? Perguntou do meu dia? Perguntou do meu dia, gente. Mães costumam fazer isso. E mães não fazem isso porque elas são mães. Mães fazem isso porque elas se interessam de verdade pelos seus filhos. Porque elas se interessam de verdade. E se interessar não é dizer que horas você veio, que horas você saiu, com quem que você esteve. Isso não é se interessar. Isso não é se interessar. Se interessar de verdade é, me conta, como é que é trabalhar com motores de carros? E se teu marido trabalha com mecânica, ele dizer, é legal. Eu nunca te perguntei, mas me diz uma coisa, quando é que tu se interessou por motores de carros? Eu não sei se você falou isso. A Vivi está dizendo uma coisa incrível. Esquecer o celular e ouvir a conversa. Perfeito. Gente, se vocês puderem, assistam. Eu assisti ontem um documentário, que agora não vou me lembrar se é na Netflix ou se é na Amazon. Inclusive tem uma reportagem na Veja sobre o uso das redes sociais, sobre o uso dos aplicativos, e você fica de cabelo em pé. De cabelo em pé do que as redes sociais estão fazendo com a gente, do quanto nós somos dominados pelas redes sociais. É uma coisa impactante, impactante. Muitas vezes o dilema das redes, já que perfeito. Quando eu falo de olhar para o outro, eu falo de olhar de verdade. Eu falo de olhar de verdade, né? Então, amor, gente, amor.
precisa de decisão. Precisa que a gente haja como se já tivesse se sentindo. Por quê? Porque vocês vão se sentir melhor. Por quê? Porque funciona assim. Funciona assim, o nosso cérebro interpreta que as coisas estão melhorando e ele reage dessa forma. Eu tenho um amigo que me ensinou uma técnica, eu vou mostrar para vocês. Ele disse para mim que o simples fato da gente segurar uma caneta assim, ó, por alguns minutos, já faz você se sentir melhor. E eu ensinei outra para ele, que vale muito para as mulheres. Para os homens também, mas vale muito para as mulheres, que é a pose da Mulher Maravilha. Mão na cintura, peito para frente. E não mão na cintura, peito para frente, você pegando o poder do teu relacionamento, você pegando o poder de se sentir melhor, independente do teu parceiro. Independente do teu parceiro, é você decidindo por ficar melhor. Curtindo do teu parceiro o melhor. Talvez com um óculos. E tomara. Uma vez uma aluna minha chamada Gabriele, de Pelotas. Eu dei aula no final de semana. E quando eu estava na estrada, e isso era noite, era tarde de noite, porque meu marido foi junto, pra gente poder voltar para casa. E eu recebo um WhatsApp. E quando eu começo a ler, eu começo a chorar e meu marido chegou a se assustar. Ela me escreveu um poema escrito lentes claras. E ela me disse que eu era lentes claras dela, que eu via nela coisas que ela não via e que ela estava passando a ver, e que eu era as lentes claras dela. Tomara que eu possa ser lentes claras para vocês também, no sentido de que vocês possam usar uma lente mais clara para ter um olhar mais amoroso e com mais compaixão para o companheiro e para a companheira de vocês. Porque quando a gente troca a lente, o olhar da crítica, pelo olhar da compaixão, a gente se aproxima. A gente consegue ver lados positivos que a gente não consegue ver. Então, que vocês ponham essa lente clara, essa lente para que olhe vocês com um olhar generoso e olhar de compaixão. Para que vocês olhem para a relação de vocês com cuidado, com capricho e agindo como se as coisas já estivessem melhor. Por quê? Porque elas vão ficar melhor. Porque vocês decidiram por isso. E reguem. Reguem todo dia. Reguem com palavras amorosas, com amorosidade na relação. Regue com palavras, com bilhetinhos, com gestos, com surpresas. Hoje meu marido fez uma surpresa. Eu ainda nem consegui falar com ele, porque ele fez isso na hora que eu estava descendo aqui. Eu tinha dito para ele, eu disse, nossa, eu tenho que comprar um desses fonezinhos de pôr som no ouvido, porque eu minoso com os fios. E esses dias eu estava dando uma aula, eu minosei no fio, quase arranquei minha orelha, porque o fio tinha prendido no meu brinco. E comentei, e passou e tal. Hoje ele chegou e falou assim, ó, pra ti. Eu disse, que é isso? Ele disse, pra ti. Daí ele riu e disse assim, diga que eu não te escuto. E, gente, eu vi que ele escutou de verdade, tá certo? Que ele comprou um pra ele também, tá? Mas ele me escutou. Puxa vida, quanto vale isso? Não pode valer um ponto só. Vocês sabem que mulher soma de 1 em 1. Mas, puxa vida, foi um gesto extremamente carinhoso. Bom, eu também vou fazer meus gestos carinhosos. Vou fazer um gesto carinhoso para minha casa.
por flores, animar minha casa por uma música e tirar aquele luto, sabe? Eu não quero ser aquelas véias amarguradas, ransas, feias, assustadoras que eu via na minha infância. Eu quero colocar vestidos floreadinhos, música alta. E para envelhecer assim, você tem que ajudar. Você tem que fazer a tua parte. E tu ser heroína de você. Eu agradeço profundamente vocês estarem aqui comigo. Amanhã eu espero vocês. Haja como vocês já estivessem se sentindo melhor. Até!